Fala galera, tudo bem? Rafael da Click e hoje a gente vai aprender a utilizar o SQL, tá? Com o banco MySQL. Vamos fazer aqui um curso de SQL grátis, tá bom? O objetivo desse curso de hoje, né, nessa aula completa, é para que você consiga consumir toda a informação de um banco, tá? E não criar um banco em si, porque a finalidade é relacionar esse assunto com o ClickSense. Então a gente vai consumir a informação, tá bom? Beleza? Só que eu não vou passar passos de criação, tá certo? É mais no conceito de consumir a informação. Mas em todo caso a gente vai ter que criar um banco, tá? E o banco escolhido para esse curso foi o MySQL. É gratuito, você não precisa nem instalar no seu computador, é portátil. Vamos para este passo aí, vamos dar seguimento aqui ao passo a passo. Bom, tem na descrição do vídeo os arquivos que você precisa baixar. São dois, tá bom? É o USB, né, USB Web Server, para criar o seu banco MySQL, e esse arquivo aqui, ó, curso grátis SQL, tá bom? Você vai baixar esses dois arquivos, beleza. Depois, você vai descompactar o USB SQL. Então, eu tenho ele aqui já descompactado. Deixa eu vir aqui. Opa! Aqui, ó, Web Server, USB, já tenho ele descompactado aqui e vou executar o USB Web Server, tá certo? Ele está executando, ele vai abrir o servidor web, né? PHP, Apache e o nosso principal aqui que é o MySQL, tudo bem? Bom, vai abrir, vai ficar verdinho, tudo certo? Você clica aqui em PHP MyAdmin. Ele vai te abrir a página do administrador do banco de dados MySQL, tá? Por padrão, ele te cria aqui vários cursos, vários bancos, né? Padrão, esse Information Schema, MySQL, Performance e o teste aqui, tá? Esse curso grátis SQL não vai ter. Então, vou até apagar ele aqui. Vou vir aqui em banco de dados e vou apagar ele. Pelo amor de Deus, não apaguem os outros, tá? São bancos padrões aí que o MySQL cria. Beleza. O seu formato original vai estar desse jeito aqui, tá bom? Tá desse jeito. O que você tem que fazer agora? Bom, você clica aqui na casinha, né, no Home. Se não cair nessa tela, você clica no Home. Se por acaso cair na tela de login, deixa eu fazer logout aqui. Deixa eu clicar aqui em sair. Se você precisar por acaso fazer login, a senha e o usuário padrão desse USB Server, tá? O usuário padrão é o root e a senha é essa aqui, ó. Você pode colocar USBW, tá? É o USBW, ok? Vai dar um Enter, vai entrar, vai cair nessa tela aqui, beleza? Ok, agora a gente vai criar o nosso banco de dados gratuito, tá certo? Então, vamos lá. Clica aqui em Import. Você clica aqui em Escolher Arquivo e você seleciona o arquivo que você baixou, que está aqui na descrição do vídeo. Curso grátis SQL OK, tá bom? Então, e clica aqui embaixo em Executar. O que tem nesse arquivo? Tem os dados de demonstração que eu uso aí nos meus vídeos do YouTube, sabe? Aquele agrupamento, setor. Bom, são esses dados aí, tá certo? Ele vai importar aqui, são 3 tabelas, tá bom? Ele vai estar importando aqui para você e vai criar. Beleza, ele criou o banco de dados, tá? O curso grátis do SQL e criou as 3 tabelas. Bom, vamos lá agora começando os conceitos do curso. O que eu tenho nessas tabelas aqui? É só você clicar. Ele vai te abrir, ó. Na tabela agrupamento, eu tenho informações de agrupamento, informações de tipo. Na tabela de vendas, que é a minha tabela fato, tá bom? Eu tenho informação aqui, cliente, agrupamento, setor, parcelamento, vendedor ID, tem informação de data, que é o meu tempo, né? Ano e valor, tá? Observe aqui que os formatos, eles estão no formato inglês, tá? O formato de data aqui, o valor também. Tanto que o ponto é o separador decimal e a data está ano, mês, dia, certo? E ele também te faz aqui a tabela de vendedor, tá bom? A tabela de vendedor, ele tem aqui vendedor ID, nome do vendedor, grupo e setor, tá? Primeiro, o que você precisa saber, tá? O que você precisa saber, o que é importante aqui. Vamos clicar em vendas. E a gente vai vir clicar aqui em estrutura. Basicamente, para fins de consumo de dados, o que você precisa saber é que existem 4 tipos de dados principais aqui que você vai estar consumindo, tá? Tipos de dado texto. Então, se a gente abrir aqui um Excel, vou estar abrindo aqui um Excel, tipos de dado
texto, tá? Aqui, texto, que esse varchar, text, etc. são tipos de dados de texto que você consegue escrever, né? São textos, são caracteres, são acentos e tudo mais, tá? Tudo relacionado a texto que você consegue concatenar, pegar a esquerda, a direita e etc. São textos que não têm operações aritméticas, tá bom? Outro tipo de dado. Então, você viu aqui o primeiro tipo de dado, são texto. Segundo tipo de dado que você vai encontrar bastante aí nos bancos para fins de consumo são, aqui está inteiro, né? Mas são dados numéricos, tá? Então, dados numéricos, vou colocar aqui, ó, número, boolean, número inteiro, número boolean não, tá? Boolean é outra coisa, a gente vai passar por ele. Double, float, decimal, número inteiro. São vários tipos de dados numéricos, mas para fins de consumo a gente pode considerar como número, tá? Porque é número no final das contas. E são números que te permitem fazer operações aritméticas, tá? Mais, menos, dividir, potência. E ele pode ter ou não casa decimal. O importante é que você precisa saber que é número, tá? A variação mínima dele, como a gente não vai administrar o banco de dados, então não precisamos entrar nesse assunto, tá? Bom, temos tipo de dado de texto, temos numérico, temos um outro tipo de dado aqui que é o date, tá? Então, tipos de dado date são dados de data, tá? São dados de calendário. No final das contas, esses dados de calendário, eles são um número inteiro e date time, que é data hora, são números quebrados, tá bom? Mas, para fins de banco de dados, quando você precisa somar, dividir e multiplicar, você consegue até fazer essas operações, mas é importante saber que são números do tipo dual, né? Que você enxerga uma máscara na formatação e por trás ele é um número ou inteiro ou quebrado, tá? Então, esse é um tipo de dado, que é o tipo de dado date, tá certo? E o outro tipo de dado, não tem aqui, mas deixa eu ver aqui, deve ter aqui na tabela de vendedor. É o boolean, tá? Agora sim é o tipo de dado booleano, que significa verdadeiro ou falso, né? Então vou colocar aqui bool, que é o tipo de dado verdadeiro ou falso, ou seja, você pode ter 1 ou 0, aqui ficou uma data. Você pode ter o valor de dado 1 ou 0, ou 0 e menos 1. Geralmente o 0 significa falso, tá? Normalmente, na maioria dos bancos de dados, o 0 significa falso, mas pode ser que algum banco de dados por aí, o menos 1 seja falso e o 0 seja verdadeiro, tudo bem? Então, o que você tem que ter em mente é isso. Dado booleano, verdadeiro e falso. Tipo de dado, date, são datas do calendário, tá bom? Número, são dados que você consegue fazer operações aritméticas, certo? E texto, bom, são informações gerais, né? São campos que têm informações gerais. Por exemplo, se você tiver um campo do tipo texto, vamos supor que esse número 1 seja um texto, tá? E esse outro aqui também seja um texto. Quando você junta os dois textos, a operação que você vai ter é concatenar esse com esse, certo? Você juntando os dois textos, 1 mais 1, né, dá 11, porém a junção dos dois textos. Se for campos do tipo numérico, quando você faz uma operação aritmética de soma, então você tem aqui 2, tá bom? Então o resultado dá 2. Campos do tipo texto, vou colocar aqui como tipo texto 1 aqui. 1 do tipo texto. Se você tiver um do tipo texto, aqui. Se você tiver um aqui do tipo texto e um do tipo numérico, quando você tenta somar eles, você não vai conseguir, tá? Porque você não consegue, ele deu 1 aqui, ele ignorou esse primeiro, porque você não consegue fazer operações aritméticas com dados do tipo texto, tá bom? Dados do tipo boolean, date e número aceitam operações aritméticas. Dados do tipo texto não aceitam, tá? Você consegue concatenar, pegar a esquerda, a direita e assim por diante. Bom, vamos aos famosos selects, afinal de contas é para isso que a gente está vendo aqui esse curso, né? Primeiro, tabela de vendas. Clicando aqui na tabela de vendas, como é que eu faço para mim trazer os campos da tabela de vendas em si? Bom, quando você dá um select * from,
você está informando para o banco de dados que você quer trazer todas as colunas de uma determinada tabela, tá? Vou clicar aqui em editar em linha. Por exemplo, select é o comando de busca, tá? From é uma referência de tabela, tá bom? Então, aqui no from você dá uma referência de tabela que você quer buscar dentro do seu banco de dados. E aqui, entre o select e o from, são os campos que você quer retornar como resultado. Então, vamos para o exemplo. Eu quero pegar da tabela vendas, tá? Somente o campo agrupamento. Então, você põe aqui, ó, agrupamento, vírgula, o campo setor, vírgula, o campo valor. Então, eu só quero trazer para mim esses 3 campos como resultado. Você coloca aqui, select, o nome dos campos exatamente igual, tá? Letra maiúscula batendo com letra maiúscula, letra minúscula batendo com letra minúscula. Você coloca exatamente igual, campo separado por vírgula e dá um executar, tá? Aí você tem aqui, ó, o SQL, né? Ele te traz o valor desses campos, tá bom? Se eu quiser trazer algo referente ao vendedor, né? Aqui é o vendedor. Então eu quero trazer aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no sinal de mais. Eu tenho as colunas, né? Eu vou estar mudando aqui mesmo. Vou clicar em editar. Eu vou mudar a minha mira, né? Aqui o meu ponto, o meu from. A minha tabela, a tabela que eu quero consultar é a tabela de vendedor. Então eu vou escrever aqui, ó, vendedor, tá? E os campos que eu quero trazer da minha tabela vendedor são: eu quero trazer o campo grupo, eu quero trazer o nome do vendedor, o nome, e eu quero trazer o setor. Então, eu quero trazer o setor do vendedor também. E aqui eu dou um executar. Legal, ó. Aí o resultado ele me traz grupo, nome e setor, tá bom? Vou dar um editar novamente. Vou dar um editar em linha aqui. Se eu colocar um campo que não existe, o que ele vai falar? Bom, ele vai dar o mesmo erro que qualquer outro banco de dados, né? Vai falar que o campo não existe. Vou colocar aqui nome 2, sobrenome. Sobrenome. Vou dar um executar. Ó, ele te retorna um erro, tá? A coluna sobrenome desconhecida no field list. Coluna sobrenome não existe, tá bom? Então, o select é basicamente isso, tá? A base do select, a parte mais fácil do select é isso, tá bom? Então, a gente tem aqui o vendedor, mesma coisa para a tabela agrupamento. Se eu quiser trazer alguma coisa da tabela agrupamento, eu venho aqui, dou select, agrupamento, na tabela aqui, ó, agrupamento. Tenho aqui como opções de campo, agrupamento. E o outro campo que eu tenho aqui é o tipo de grupo. Então, tipo, underline de, underline grupo. Tá certo? Vou clicar aqui em executar. Ó, eu tenho um agrupamento, tipo de grupo como resultado. Tá bom? O select na base simples é isso. E se você quiser trazer todos os campos da sua tabela sem precisar ficar selecionando, você pode substituir o nome dos campos por select asterisco. Select asterisco from e você coloca aqui a tabela que você precisa buscar e dá um executar, tá? Cuidado com o select asterisco from, se você for testar por acaso no banco da sua empresa em uma tabela fato, esse comando pode ser que derrube o banco se a tabela for muito grande, tá certo? Bom, vamos conectar o banco de dados ao ClickSense agora, tá? Então vamos sempre estar relacionando aqui ao ClickSense. Eu tenho aqui o ClickSense, vou criar um novo aplicativo. Nome do aplicativo, curso grátis SQL. Então, curso grátis SQL com MySQL. Vou dar um criar. Ele vai estar criando aqui e a gente vai fazer a conexão com o aplicativo. Tá bom? Ele vai estar criando aqui, abrindo o aplicativo. Beleza. Vamos direto em editor de script. Tá? O adicionar dados de fontes é legal, é bonitinho, mas no fim das contas, quando você for trabalhar na empresa, 90% dos desenvolvedores utilizam o script. Tá? E aqui também tem muito mais recurso do que a parte de layout e não é difícil, tá bom? No final das contas, o layout ele só escreve o script automático, é como se fosse um gravar dados do Excel, tá certo? Então tá, a gente tem aqui o main, tem aqui a seção, vamos criar aqui a consumo de dados. Consumo.
Ok, vamos criar a nossa conexão com o banco de dados. O banco que a gente está usando é o MySQL. Então, podemos estar usando aqui a fonte de dados de MySQL. Conexão para esse banco de dados. Se a gente entrar aqui, bom, aqui não está mostrando, mas o USB, o SBW, ele abriu um servidor localhost, tá? Que é no nosso computador mesmo. Então, aqui o localhost name que a gente pode estar utilizando é www.localhost, tá? A porta é a 3306. Confirmando, a gente vem aqui no USB Web Server, clica aqui em MySQL, clica em configurações e vê, ó, porta do MySQL 3306. Aqui a gente pode alterar, mas não vamos fazer isso, tá? Então, porta do endereço do MySQL, localhost, porta dele 3306. Database, isso pode deixar em branco, a gente pode selecionar depois, tá bom? Conexão, os mesmos dados de conexão que a gente usou lá, root, e a senha é USBW, tá? Ó, USBW, tá bom? Então, coloque o password, ok. Feito isso, dá um teste aqui na conexão, vamos ver se ele vai funcionar legal. E ele deu um bug aqui de host desconhecido, porque eu coloquei coisas demais aqui, deixa só localhost que tá bom demais, tá? Dá um conexão teste, que agora vai. Aí, conexão bem sucedida, legal. Vou chamar essa conexão aqui de MySQL mesmo e vou dar um criar. Beleza? Agora, o que acontece? Quando você precisa trazer os dados para o ClickSense, se você clicar aqui, ó, no selecionar dados, ele vai te abrir a opção dos seus bancos de dados, né? Primeiro, o database. A gente seleciona o database que acabou de criar, que é o curso grátis SQL, tá bom? E depois, a gente vou selecionar todas as tabelas aqui, ó, para vocês verem. O Click, quando ele traz todas as informações, ele te dá uma query, né? E essa query é o select, tá bom? Quando a gente fala query ou select, entenda a mesma coisa, tá certo? Entenda como sinônimos. Então tá, selecionei todas as tabelas aqui do banco. Ele dá um include load também, se você quiser tratar depois os dados com clique, mas a finalidade de consumo de dados ela vai ser executada pelo select, tá? Aí você clica aqui em inserir script. Ó, pode ver que, tá vendo os comandos que ele dá para consumir a informação daquele banco de dados? Select campus from, select campus from. É o que a gente estava fazendo aqui no phpMyAdmin, tá? Que é o consumo e a visualização de banco de dados. Legal. Segundo passo, vamos aprender a filtrar os dados que a gente está selecionando. Então, a maior tabela, nesse caso é a tabela de vendas, e vamos estar utilizando ela para fazer as filtragens, tá? Vou dar um editar em linha. A filtragem ela acontece depois que a gente direciona a tabela. Então, aqui a gente direciona a tabela com from, tá? Que é da onde a gente vai consumir. E agora a gente pode colocar um where. Where seria o comando quando, né? E a gente coloca condições de dados que a gente quer trazer. Para não, se por acaso não precisar trazer todos os dados ou poder fazer algum tipo de filtragem, é aqui no where que a gente começa a fazer essas filtragens, tá? Então aqui, por exemplo, ó, agrupamento. Suponha que eu só queira trazer agrupamento platina. Vou colocar aqui, ó, do campo agrupamento igual, eu só quero trazer platina. O campo agrupamento é do tipo texto. E no caso do MySQL, o que você interpreta como texto, ele tem que ser dentro de aspas simples, tá? Se você colocar fora da aspa simples, ele vai interpretar isso como um campo. Observe que o agrupamento aqui está escrito sem nada, né? Sem nada agrupando ele, né? Sem nada envolvendo ele, significa que ele é um campo. Se eu colocar aqui o agrupamento em aspas simples, ele vai se transformar em um texto, tá bom? Em uma string. Beleza. Números não precisa, tá? Mas texto precisa. Bom, então aqui a gente tem o where, campo, agrupamento, e vou colocar aqui, ó, eu só quero agrupamento igual a platina. Então vou colocar aqui platina e executar. A minha consulta, ela vai me trazer todas as informações somente referente ao agrupamento platina, tá bom? Então é isso aqui que a gente tem que levar em consideração. Bom,
Se eu precisar de mais de um agrupamento, né? Se eu precisar de ouro e platina, como é que eu faço isso? Aí você tem os operadores de comparação aqui no MySQL, que são maior igual, né? Maior, no caso de números, né? Maior, menor, tá? Isso é para números. Para texto, a gente pode estar usando o igual ou a gente pode estar usando o in, tá bom? O in aqui no caso é como se você tivesse campos a serem inclusos, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui platina e ouro, ou seja, dentro do agrupamento, dentro do campo agrupamento, traga para mim o que for platina ou ouro. A gente vai dar o executar aqui e ele traz para mim, ó, tudo que é agrupamento platina ou ouro, tá bom? Se você precisar colocar filtros em mais de um campo, aí você tem outros operadores aqui de comparação que continuam o where, tá? Então o where é o operador que você vai usar para fazer, para começar a colocar suas condições de filtro. E aqui, dentre as condições de filtro, a gente, quando utiliza mais de um campo, pode estar utilizando alguns operadores que se somam ou inutilizam algumas comparações. E esses operadores são AND, OR, SHOR. Tá? Basicamente são esses, AND, OR e SHOR. Tá bom? AND, OR e SHOR. Bom, o AND é para quando você quer fazer uma comparação que necessita de um filtro, que você coloca uma condição em um campo e você necessita que o filtro em outro campo também seja verdadeiro. Então, por exemplo, aqui, ó, setor. Eu quero trazer para mim o que é agrupamento, platina ou ouro, tá? E o setor, eu quero trazer somente o que é roxo. Vou colocar aqui, somente o que é roxo. Vou dar um executar. E esse select, ele vai trazer para mim somente o que é roxo, né? Ó, platina, tá? Agrupamento, platina, ouro, setor, roxo, tá bom? O mesmo se aplica ao select que você vai colocar no ClickSense. Se a gente colocar no ClickSense, vou trazer esse where aqui dentro do vendas. Então vou pegar, copiar ele. Eu tenho aqui o vendas, ó. Eu vou, em vez de eu colocar na parte do load, né, que é o script padrão do click, eu vou colocar isso a nível do banco de dados, ou seja, antes do dado chegar no clique, eu já quero que ele me filtre, né? Eu já quero que ele faça esse where para mim. Então ele vai trazer aqui o agrupamento, platina e ouro, e o setor roxo. Observe que eu estou colocando o where aqui no select, tá bom? Se a gente carregar os dados, depois vamos ver aqui os dados no ClickSense, dou até a chave sintética aqui de setor e vendedor. Setor e vendedor. Ah, tá. Aqui eu não preciso do setor, tá bom? Esse aqui é setor de vendedor, só que não é o mesmo setor da tabela fato. Por enquanto, dá duas barras aqui, baixa o ponto e vírgula para baixo, que depois a gente vai ver o as, tá? Como é que a gente apelida os campos. Mas enfim, estamos vendo o where aqui. Em relação à tabela de vendas, eu só vou trazer o agrupamento, platina e o setor roxo. Ou seja, então vou vir aqui na tabela de vendas, vou vir aqui nas minhas pastas, editar, gráfico, tabela, e aqui eu vou estar trazendo os campos referentes à minha tabela de vendas. E eu vou trazer aqui, ó, o agrupamento, eu vou trazer a parte de setor, e eu vou trazer a parte de valor de vendas. Então vou adicionar aqui uma contagem de valor. Ó, observe que para fins de valor de vendas, eu só tenho o ouro e o platina, tá? Só o ouro e o platina, que são referentes ao where que eu trouxe aqui. Eu vou estar apagando as demais tabelas, vou estar trabalhando só com vendas, depois a gente carrega as outras tabelas também, tá bom? É só porque o agrupamento aqui, ó, ele tem um tipo de grupo e ele está trazendo os outros resultados. Então seleciona ele, clica aqui em barra barra, seleciona essa parte aqui também, ó, clica aqui em barra barra, tá bom? Vamos dar o carregar dados, só para vocês verem o resultado. Recarga em andamento, ok, fechar.
Ó, só ouro e platina, tá? Então aqui a gente também trouxe todas as informações, só que só de ouro e platina. Se eu precisar colocar alguma expressão, por exemplo, dar um editar linha, editar em linha, editar em linha, ok? E utilizar aqui uma expressão para fazer a comparação. A gente consegue também, tá? Por exemplo, vamos colocar agora uma expressão de comparação de ano. Então, de ano não, né? De data. Então, eu tenho aqui o meu campo data. E eu quero colocar as datas que são maiores, né? Maior ou igual. Aí aqui a gente põe em aspas simples campo data também, tá? Porque é um campo dual e é um texto representativo. Então, só que a gente tem que colocar aqui, ó, no caso do MySQL, o comando a ser passado é no formato inglês, tá bom? Então, maior do que 2019, traço 01, traço 01. Ou seja, eu quero todas as datas maior do que 2019. Perfeito? Então aqui, ó, todas as datas são maiores do que 1 do 1, maior ou igual, né, a 1 do 1 de 2019. Tudo bem? No caso, se você precisar colocar expressão, por exemplo, setor aqui. No setor, eu quero colocar a expressão left, que é pegar a esquerda, né? Então, vou colocar aqui left. Eu quero quando a expressão left, setor, vírgula, 1, seja igual à letra R. Então você consegue também colocar essa expressão para comparação, tá? Left, setor 1, igual à letra R. Então a gente tem aqui, ó, setor, todos os setores, bom, que começam com a letra R, ele vai trazer para mim. Se eu clicar aqui em executar, bom, ele traz também o setor que começa com a letra R. Eu tenho o setor azul, se eu não me engano, então eu posso colocar aqui a letra A. Ele vai me trazer todos os setores com a letra A, tá? Ó, azul e amarelo, tá certo? É assim que funciona a parte do where, de filtro aqui. Outra condição que a gente estava vendo aqui, em vez de AND, é poder utilizar o OR, né? Que significa ou. Então, vou apagar aqui. O que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer para mim todas as linhas, né? Todas essas colunas da tabela de vendas que tenham o agrupamento platina e ouro ou o setor amarelo e azul, tá? Então, se a gente executar aqui, é uma condição, não anula a outra, né? Nesse caso aqui, uma condição é o agrupamento in, então a gente tem essa condição, se ela for válida, ele traz a linha, tá? Então, se ele passou aqui analisando e viu que o agrupamento ele tem platina ou ouro, ele traz a linha para esse resultado. E ele também faz essa condição aqui, ó. Se ele viu que a linha começa com o setor, começa com a letra A, ele traz para mim esse resultado também, independente de ser agrupamento platina ou ouro, tá bem? Bom, e o shore é exclusivamente ou, né? Ou seja, nesse caso aqui, a sua análise ela tem que ser ou platina ou ouro, ou setor iniciado com A, tá? Se as suas duas condições forem verdadeiras, ou seja, se ele for platina ouro e também se o setor foi iniciado com A, ou seja, se ele for platina ouro, azul e amarelo, ele não vai trazer essas linhas para mim. No caso aqui a gente tem, ó, platina azul, por exemplo. Essas linhas elas não vão mais aparecer, porque o exclusive OR significa que você ou tem uma condição ou outra, né? Você não pode ter as duas juntas. Então, platina, ouro não existe mais com o setor iniciado na frente aqui, não traz mais esse tipo de resultado, tá bom? Aqui a gente viu where, vamos editar em linha de novo. A gente consegue fazer combinações de conjuntos para filtrar aqui o where, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem platina, ouro e eu quero trazer também o setor A, tá? Então, vou colocar aqui, ó, combinação de conjunto.
eu quero trazer as linhas que sejam platina e ouro, tá bom? E também sejam do setor A. Ou, aí eu vou colocar um ou aqui, ou sejam do setor que começa com a letra R. Então ele vai fazer uma análise diferente, tá? Ele vai ver, se o setor ele começa com a letra R, ok, já está ok, ele me traz a linha. Se não, ele faz a outra análise aqui, que é de agrupamento platina e letra A. Ou seja, se o setor for do agrupamento platina e letra A, ele vai me trazer a linha, beleza? Se não, ele não traz a linha. Então vou estar executando esse comando. Ou seja, somente os roxos, né? Os roxos aqui ele trouxe tudo, por causa do ou então ele me trouxe esse conjunto aqui de filtros, que é platina ouro começado com A. Platina ouro, azul e amarelo, tá certo? Então, essa aqui é uma forma que você tem de combinar os conjuntos no filtro do seu select aí, do seu banco de dados, tá bem? Vamos dar um editar. Ok. Outro tipo de informação que a gente tem aqui. Então, além desses filtros, são os alias, né? O que são os alias? São os apelidos que você dá para o seu banco de dados, para o seu retorno, né? Para o seu tipo de resultado. Aqui, ó, a gente tem cliente, agrupamento e setor. Então, eu vou pegar o campo cliente, vírgula, agrupamento, vírgula, setor. A gente tem essas informações de cliente, agrupamento e setor. Se eu precisar dar um apelido para esse campo agrupamento, ou seja, eu quero que ele seja identificado mais facilmente pelos meus usuários desenvolvedores como um outro campo, pelos meus usuários clientes, né? A gente pode dar um as aqui e chamar o apelido desse campo. Então, no lugar do agrupamento, ele vai se chamar grupo, tá bom? Vou dar um executar. Observe que no resultado agora, cliente, grupo e setor, tá vendo? A coluna agrupamento, ela passa a se chamar grupo. A coluna agrupamento, ela passa a se chamar grupo. Porém, se eu precisar fazer algum filtro, eu ainda vou estar utilizando a coluna agrupamento, tá? Se eu precisar dar um ERA aqui, para fins de filtro, a coluna grupo ainda não existe. Ela é só um apelido para o resultado. Se eu colocar filtro aqui, platina, né, grupo platina, por exemplo, executar, ó, ele dá um erro, tá certo? Eu ainda tenho que utilizar agrupamento. Ok? Bom, legal. Passamos por essa parte. Where, from. Depois de where e from, o que mais que a gente pode colocar aqui no SQL? A gente tem o group by, que é para você utilizar com funções de agregação. Na sua maioria, as funções de agregação utilizada é count ou então é sum, né, que é contagem e soma. Basicamente são essas a maioria das funções utilizadas aqui para finalidades de agrupamento de group by dentro do banco de dados, tá bom? Então, tem o max e min também, que é número máximo e valor mínimo. Mas, eu acho que 70% dos casos é count e sum, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, platina, vamos pegar aqui, ó, grupo e setor. E eu vou tirar o cliente, tá? Eu vou tirar o cliente, vou estar trabalhando com agrupamento, grupo, né, agrupamento apelidado para grupo e setor. E eu vou trazer aqui o valor, tá bom? Vou trazer o campo de valor, vou executar e estou filtrando o que é platina. O que acontece? Eu estou vendo aqui que eu tenho vários valores, porém eu quero saber a soma, né? Eu quero trazer já esse valor consolidado para mim poder fazer a análise no ClickSense. Então, como é que eu trago esse valor consolidado? Vou vir aqui em editar linha e a gente tem o outro parâmetro que é o group by, tá? Esse group by ele tem que vir depois de where, né, e depois do from. Se você for fazer algum where, faça antes do group by, né? E o where sempre vem depois do from. No caso do group by, você vai colocar os campos que você quer agrupar da sua tabela. É como se você fosse fazer uma tabela dinâmica.
tá? Comparando ao Excel. Então aqui, ó, eu tenho o agrupamento, eu tenho o campo agrupamento e eu tenho o campo setor, né? Eu tenho o campo setor aqui. Setor. E o campo valor, agora que eu coloquei aqui o agrupamento e o setor, o meu campo valor, eu quero que ele seja uma soma desses dois campos, ou seja, dos valores distintos que existem entre esses dois campos, tá? A combinação desses dois campos vai dar o resultado da soma desse valor. Então, vou colocar aqui a função sum valor, tá bom? Agora o meu select, o que vai acontecer? Ele vai me listar os agrupamentos como grupo, né? O setor, e vai me trazer a soma de valor para esses dois campos aqui que eu quero agrupado, que eu coloquei aqui no group by. Se eu dar um executar, ó, ele demorou um pouquinho mais, né, para processar. E o que aconteceu? O grupo, eu só tenho platina, né? Eu estou filtrando aqui que eu quero platina. E eu dei aqui, ó, group by, agrupamento, setor. Ou seja, eu trouxe aqui para mim, para o meu resultado final, apenas 4 linhas de dados, que são os dados mais importantes, tá? Então aqui eu trouxe meu agrupamento, minha soma de valor e meu resultado final, tá? No caso da soma aqui, tá vendo que eu coloquei soma valor e ele trouxe o nome do campo como soma valor? Então aqui a gente pode dar um S e apelidar esse campo. Vou colocar aqui valores somados. Vou dar um executar. E ele trouxe para mim esse resultado de valor somado, tá bom? Trouxe as 4 linhas. Se eu precisar passar esse resultado consolidado desse jeito para o ClickSense, formato mais consolidado, a gente consegue dar o group by aqui a nível de select. Aí o processamento de agrupamento não vai ficar no nível do click, e sim no nível do banco de dados, tá? Ele vai executar esse group by antes de passar para o ClickSense. Então, voltando aqui para o ClickSense, vamos mudar aqui o select. O select, em vez de ser esse aqui, vai ser esse aqui. Não, soma, ele está apelidando tudo, valor, e aqui eu vou dar um load asterisco, para ele trazer todos os campos independente do nome dele, que eu mudei alguns nomes aqui, tá bom? Então, vamos executar, carregar dados, está consultando, não tem database selecionada. Por quê? Tá, vou dar um fechar aqui. O que acontece? Nessa consulta que a gente fez no PHP MyAdmin, a gente já está trabalhando com curso grátis SQL selecionado. Ó, tá vendo? Quando a gente faz a query aqui, né, ele já está selecionado. No caso do ClickSense, ele falou que não está selecionado, por quê? Na conexão, a gente não setou nenhum banco de dados, tá? Na hora que a gente fez a conexão. Então, aqui no from, eu preciso apontar de qual banco de dados é essa tabela. Né? Eu preciso colocar o caminho completo. E o caminho completo é esse aqui, ó, curso grátis SQL. Vou colocar curso grátis SQL, ponto. Tá? Ou seja, essa tabela de vendas vai vir desse banco de dados. Então, vamos dar um carregar dados. E agora, funcionou certinho. Ó. Ele trouxe 4 linhas de resultado, que são essas 4 linhas de resultado referente ao group by. Tá bom? Então, aqui a gente consegue colocar várias funções de agregação junta, né? A gente tem aqui valores de soma, vamos dar uma contagem de linhas, daqui um count, contagem de linhas, contagem de vendas, contagem de vendas, vamos dar um max e um min também, então vou dar aqui max e um min, para saber qual foi o valor máximo de venda, valor máximo e valor mínimo. Valor mínimo, tá? A gente consegue fazer todas essas agregações aqui para criar as colunas, ó, valor máximo de venda por cada um desses setores e valor mínimo de venda em cada um desses setores, tá bom? A gente consegue estar fazendo esse tipo de soma aqui. Outras coisas que a gente pode estar mexendo também, além de criar essas colunas a mais, é poder criar colunas de tratamento, né? Que nem, suponha que você precise fazer uma modificação no setor, sei lá, somar um caractere nele, alguma coisa assim.
Então você pode estar utilizando aqui, por exemplo, vamos dar aqui um concat. Setor com G3. Setor. E a mesma coisa aqui. Vou estar utilizando. Ok? A gente fez um tratamento aqui, onde o setor ele é sempre concatenado com G3 para algum fim de ligação, né? Talvez que você precise para ligar com uma tabela com a outra, tá bom? Mas você consegue fazer o agrupamento desse tratado. Vamos fazer mais um tratamento aqui no agrupamento para dar de exemplo. Então, o setor, vamos pegar só a letra inicial. Então, o amarelo e o azul, por exemplo, eles vão se tornar uma linha só, enquanto o laranja e o roxo eles vão ficar em separado. Por quê? Vamos colocar aqui o setor, ó, left 1, ou seja, só a letra inicial do setor, tá? Só a letra inicial, e eu mudo aqui no meu group by também. Eu quero agrupar, eu quero fazer o agrupamento, né, pelo campo agrupamento e pelo left setor 1, pela inicial do setor 1. Vou dar um executar e ó, a gente tem a soma dos valores do setor que começam com a letra A, a soma dos valores do setor que começa com a letra L e com a letra R. Observe que a letra A está quase o dobro das outras duas, né? Porque foi feita essa junção aí das duas letras, tá bom? Do amarelo e azul, tá certo? Bom, vamos agora a outro tratamento. Suponha que você queira juntar tabelas. Então a gente tem aqui a tabela de vendas, vou dar um select asterisco from, tá? E vou apagar aqui essas condições. Eu tenho a tabela de vendas, só que na minha tabela de vendas eu não tenho o vendedor, né? Eu não tenho aqui a informação do vendedor. Eu quero trazer o nome do vendedor. Como é que eu faço isso? Bom, são os famosos join, né? O inner join, left join, right join. Bom, vamos utilizar esses três aí para essas finalidades, são os mais utilizados e acredito que é o que mais você vai ver no mercado também. Então, depois do from, você pode estar juntando as suas informações com outro select de outra tabela. Por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa tabela o nome de vendedor, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, left join. Vamos começar com left join. Left join. Aí, a tabela que eu vou buscar vai ser vendedor, tá? E dessa tabela, eu vou fazer a ligação dos campos. Vendedor ID, da tabela de vendas, né? Vendas, ponto. Vendedor ID, igual a tabela vendedor, ponto, vendedor ID. Ó, observe que eu tenho aqui, né, na tabela vendedor, o vendedor ID. E na minha tabela de vendas eu também tenho vendedor ID. E essa é a chave de ligação que eu tenho entre essas tabelas, tá? Left join, inner join, outer join, right join. Esses são os tipos de ligações que a gente está utilizando aqui. Left join quer dizer que eu vou trazer tudo, né, da tabela da esquerda da ligação, ou seja, da tabela vendas, tá? Tudo que está à minha esquerda da ligação. E quando houver ligação, eu vou trazer os campos da tabela vendedor, tá bom? Então vamos dar um executar. Ó, a partir do momento que você fez a ligação, que você deu o join, aqui no seu select você pode utilizar os campos da tabela de vendas e também os campos da tabela vendedor. Ó. Observe que os campos da tabela vendedor já vieram, né? Grupo, nome, setor e vendedor ID. Então, vendedor ID, ele aparece duas vezes, né? Que um é da tabela vendas e outro é da tabela vendedor. Você tem aqui o nome, grupo e setor, tá bom? A partir do momento que você dá o join, você consegue utilizar já as duas tabelas. Aí, caso você precise referenciar o campo de uma tabela que tenha o mesmo nome que a outra tabela, né, que é a tabela secundária, então você tem que colocar aqui primeiro o caminho, né, que ele vai percorrer até esse nome. No caso, vendas.vendedor ID. Então, o vendedor ID. Vou colocar aqui, ó, o vendedor ID. Eu quero que venha da tabela vendas. E eu quero que essa minha tabela também traga um nome,
No caso, ó, o nome ele só existe na tabela de apoio, então eu não preciso colocar o caminho dele porque ele não existe nas duas tabelas, né? Eu posso colocar ou posso não colocar, tá bom? O interessante quando você dá o join é colocar o caminho, tá? Então, o legal seria colocar aqui, ó, vendedor.nome, as nome, e aqui a gente começa a apelidar todos os campos, tá? As vendedor underline ID. Por que isso? Depois, quando alguém for fazer uma manutenção nesse select, fica mais fácil, porque você sabe de qual tabela está vindo o campo. Tá? Esse primeiro campo está vindo da tabela vendas, esse segundo campo está vindo da tabela vendedor. E o valor, por exemplo, então vamos dar aqui vendas valor, vendas.valor, valor, tá bom? Vendas, vou colocar uma vírgula aqui que eu esqueci. Ok, e a gente consegue executar esses campos, tá? Se a gente precisar fazer um group by da soma pelo vendedor, a soma de o valor, né, vendido pelo vendedor, a gente já consegue, porque eu já tenho disponível para mim o nome das duas tabelas, né? Então vou dar aqui o select, vou apagar esse select vendas ID, eu vou colocar o group by nome e aqui eu vou colocar a soma do vendedor. Tá? Então depois do left join, depois do where, você dá o group by, você põe aqui o nome do vendedor e executa a query. Aí você tem a quantidade, né, o valor vendido por cada um dos vendedores. São os meus friends aqui, né? Chandler, Joey, Mônica, Phoebe, Rachel e Ross. Tá bom? Pessoal, falando um pouquinho mais das relações que você pode fazer das suas tabelas, tá? Left join, inner join, outer join e right join. Aqui nessa imagem a gente tem uma representação legal, tá? Dos joins que podem ser feitos. Left join foi o que a gente usou no caso. Ó, a tabela A ela está à esquerda do igual, tá vendo? Então tudo que contém na tabela A vai ser retornado no resultado. Da tabela B só vai constar o resultado quando a chave de ligação bater com a tabela A, né? Quando der match na ligação aqui. Se não der match, a ligação da tabela B, as linhas da tabela B que não ligaram, elas vão cair por terra, tá? Não vai aparecer no resultado. No caso do left join, quando você usa o left join, você também consegue colocar uma condição aqui. Aqui no caso, ele está colocando a condição de where quando a tabela B é nula, né? Então ele só vai ligar, ele só vai trazer como resultado as informações da tabela A. Mas essa parte aqui de subselect a gente já vai ver, tá? Full order join, o full join, né? Esse order aqui, às vezes a gente nem escreve. Full order join. Ele traz todas as linhas da tabela A e todas as linhas da tabela B, tá bom? Outra ligação aqui, inner join. Ele traz somente as linhas onde a ligação acontece da tabela A com a tabela B, tudo bem? Bom, right join. Ele traz, ó, a tabela B, ele está à direita do igual aqui. Ou seja, ele traz todas as ligações que tem na tabela B, todas as linhas da tabela B, e da tabela A ele só vai trazer as informações que deram match com a tabela B. Né? Se a informação não deu match, ele não vai trazer as informações da linha da tabela A. Tá bom? Esses são os tipos de join que existem. E voltando aqui à nossa tabela, os joins, eles têm uma ordem e as tabelas, elas também podem ser apelidadas, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aqui a tabela vendas. Para apelidar a tabela de vendas, a gente pode dar um espaço e apelidar ela, ou pode dar um SA, por exemplo, tá bom? Então, a minha tabela de vendas vai ser a tabela A. A minha tabela vendedor vai ser a tabela B. E aqui na ligação, a partir desse momento que eu apelido as minhas tabelas, eu posso fazer o caminho utilizando o apelido de tabelas. Então, esse campo aqui, vendedor ID, está vindo da minha tabela A. E o campo vendedor ID à direita do igual, né? No caso desse left join, é o vendedor, ele está vindo da minha tabela B.
tá bom? E a mesma coisa aqui, ó, nos campos que a gente vai utilizar no select, tá? A partir do momento que a gente apelida, a gente já pode desenhar o caminho com o apelido das tabelas, ou seja, b.nome e a.valor, que é da tabela de vendas, tá bom? O group by aqui, nome, é algo que só existe na tabela B, mas se você quiser, pode colocar b.nome também, tá? E executar, e aí ele vai te trazer aqui o resultado, tá bom? Então, desse jeito aqui que funciona o join. Vamos dar editar linha. A gente consegue ligar, fazer vários tipos de ligação no mesmo select. A gente consegue colocar o right, left e inner join em ordens diferentes, tá? O select ele segue a ordem, então a gente pode unir várias tabelas ao mesmo tempo. Porém, por exemplo, na tabela vendedor aqui não existe o agrupamento, né? Se eu quisesse ligar a tabela vendedor ao agrupamento, eu preciso ligar primeiro a tabela fato e depois a tabela vendedor, né? Então, vamos fazer essa ligação aqui. Vou dar um select. A gente tem a tabela agrupamento, então vou dar um select asterisco from agrupamento. Select, está escrito errado aqui, select, ok. Select asterisco from agrupamento. O agrupamento vai ser minha tabela A. Vou dar um executar. Ok, ó, tenho aqui a minha tabela de agrupamento. Aí para mim chegar até a tabela vendedora, eu vou dar aqui inner join, a tabela de vendas. A tabela de vendas vai ser minha tabela B, on. Aí eu vou colocar aqui, ó, A igual agrupamento, B ponto agrupamento, ok? A partir desse momento, a partir dessa linha aqui, ó, a partir dessa linha 4, onde eu escrevi o inner join, o meu campo, o meu select, ele já tem todos os campos da tabela agrupamento e todos os campos da tabela vendas, tá? O meu select ele já está com todos os campos. Então, se eu precisar ligar mais alguma tabela depois dessa tabela inner join, eu posso estar utilizando qualquer campo da tabela A ou qualquer campo da tabela B. Então, vamos ligar agora a tabela C. Então, vou dar mais um join. Vou dar um left join. Left join. Aí eu vou colocar aqui a tabela de vendedor. A tabela de vendedor vai ser minha tabela C. Vou colocar on. Aí eu vou ligar pelo vendedor ID, né? Essa minha tabela, o campo do vendedor ID está vindo da minha tabela vendas, tá vendo? Que é a minha tabela B. Eu vou colocar aqui, ó, B.vendedor ID igual C.vendedor ID, tá? Vou executar. E agora aqui a gente já tem o nome do vendedor também. Já temos aqui o nome da tabela. Opa, ele desfez. Vamos voltar aqui. Voltando pela mágica da edição de vídeo, temos aqui o select com todos os campos, né? Vendedor, nome, setor e etc. É desse jeito aqui que a gente consegue trabalhar com todos os campos, tá bom? Outra informação, aqui nos bancos de dados, muita gente fala view, né? View, query, select. View, o que é uma view? View é uma tabela que partiu de uma query, né? De um select. Ou seja, temos aqui o select com todos os campos e toda hora eu preciso consumir esse select para fazer join em outro banco ou em outra tabela. Porém, eu não quero ficar escrevendo isso toda hora, né? Toda hora colocar os inner joins, toda hora colocar essas informações. Então, a gente pode definir esses campos aqui em um select e depois criar uma view. Vamos criar aqui os campos que a gente vai estar utilizando. Vou tirar o asterisco from, vou colocar aqui a ponto agrupamento, que a gente vai estar utilizando, a ponto tipo de grupo. Vamos ver da tabela B. Da tabela B, a gente vai estar utilizando cliente. Da tabela B, eu vou estar utilizando o setor. E da tabela B, eu vou estar utilizando o valor, tá? Para mim. E a informação de data também. Então, da tabela B, eu também vou estar utilizando a informação de data. Ok? Da tabela C, eu vou estar utilizando o nome do vendedor e o grupo que esse vendedor pertence. Então, da tabela C, eu vou estar utilizando o grupo que esse vendedor pertence.
Agora eu vou apelidar as tabelas só para não ficar a ponto esses pontos, porque quando a gente executa, o nome que a gente deixa em si, ele traz aqui para a tabela. No caso ele não trouxe a ponto, de ponto, porque a gente não tem a duplicidade, né? Então ele trouxe só a referência do nome mesmo. Tá perfeito, podemos deixar desse jeito, tá bom? Então eu tenho aqui a minha query, com os campos que eu necessito, das minhas 3 tabelas, e eu sempre vou utilizar a consulta desse jeito. Eu só preciso desses campos, eu não preciso dos outros campos, né? São sujeiras, e aqueles campos eu não vou utilizar para os meus fins de análise. Para mim criar uma view, geralmente quem faz isso é quem organiza o banco de dados, tá bom? Mas a gente vai criar aqui, ó. Você fez o seu select, você vem aqui embaixo, clica aqui, ó, criar visualização, tá? Criar visualização, e aqui o que a gente vai colocar é só o nome da view, tá? A gente pode chamar aqui vendas completo, ok? Vendas completo, esse aqui vai ser o nome da view. Aqui o select, que a view vai executar, a gente vai dar um executar aqui, e pronto, a view foi criada. Ó. Observe aqui embaixo, tabelas e view, tá? View são selects, né? São selects que a gente fez aqui, que viram tabelas para a gente utilizar em novos selects, né? Nas nossas novas queries. Então, se a gente precisar utilizar agora aquela query lá, com todos os nomes, com as 3 tabelas, a gente pode dar aqui, ó, select asterisco from, e a gente chama aqui vendas completo. Opa, vou pegar aqui, ó, select asterisco from, vendas completo. Ponto vírgula. Executar. E agora, essa view aqui, ela sempre executa a query que a gente escreveu, né? A gente escreveu e salvou aquela query numa view, tá bom? View é a query salva. Qualquer informação que a gente alterar aqui na tabela, tá? Referente a dados, sempre que entrar dados novos, essas coisas, elas vão entrar automaticamente na view, tá bom? Então, qualquer alteração que a tabela sofrer, vai alterar o resultado que você vai trazer na view, tá? E a view, ela passa a ser uma nova tabela para você utilizar do jeito que você quiser. Então aqui você tem o select da view, né? Temos aqui o select da view completo, a view com os campos que a gente tem lá, com os campos que a gente precisa. E esses campos aqui da view, a gente pode dar novos joins, novas ligações. Então eu tenho aqui o view, eu posso dar um inner join de novo. Inner join, vou trazer o vendedor novamente. Eu vou ligar agora o vendedor pela informação. Deixa eu colocar aqui um apelido. Essa vai ser minha tabela A. Essa aqui vai ser minha tabela B. Eu vou ligar o vendedor novamente porque eu esqueci de trazer alguma informação aqui ou precisei complementar com outra informação. Esquecer é complicado, né? Aí é mais fácil alterar a view. Bom, então eu preciso complementar com outra informação da tabela vendedor. Vou colocar A. E o que eu tenho aqui, eu não tenho vendedor ID, né? Eu tenho um nome que é referente à tabela vendedor. Então, vou ligar aqui com b.nome. Vamos dar um executar. Pronto, ó. Agora eu já tenho novamente o setor, grupo, as informações da tabela vendedor, né? O setor, por exemplo, que foi uma informação que eu não trouxe antes, ela está aparecendo aqui. Nome e grupo estão se repetindo, tá vendo? Aí você consegue dar uns joins novamente. Importante, informações que muitas vezes são colocadas como subselect, tá? Subselect é uma forma que você tem para trazer informações principalmente informações agrupadas, que você precisa para uma tabela de resultado para fazer comparações. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui na minha tabela vendedor completo, eu vou trazer a informação de nome, e vou trazer a informação da soma de valor, tá? Soma de valor. Apagou o meu from vendas completo. Eu vou colocar aqui group by nome, tá? Vou estar executando. Ok, eu tenho aqui as vendas por vendedor. E eu preciso ligar
uma outra query nessas vendas por vendedor. Eu vou guardar essa query aqui, vou dar um Ctrl C, vou abrir aqui o meu bloco de notas e vou estar executando uma nova query. Ou seja, eu tenho aqui, vou tirar o Group By, eu quero saber o percentual de vendas por cada um desses vendedores, né? Eu tenho aqui a soma de valor por vendedor, que é aquela minha query antiga, e eu vou estar executando. E esse aqui é o meu valor de vendas total que eu preciso para fazer o cálculo com a minha tabela de vendedores. Como é que eu faço para ligar esse select aqui, que é a soma de valor total, com a minha tabela de vendedores? Bom, aí aqui está. No lugar da tabela, a gente pode colocar as subqueries. Então, vou vir aqui em editar linha. Eu tenho essa minha query, vou copiar ela. Vou trazer aqui, vou voltar com a minha query antiga, tá? Onde eu tenho aqui o Group By por vendedor. Essa tabela nome, valor, ela vai ser uma das minhas tabelas. Então, eu posso chamar essa tabela aqui de tabela A, tá? Vou chamar ela aqui de tabela A. Observe que quando eu faço isso, eu consigo colocar um select por cima aqui, ó, select asterisco from. Aí aqui eu tenho a minha tabela A, que é o meu subselect, né? É o meu subselect. Vou executar. Ó, eu tenho aqui o resultado, tá vendo? O meu from, ele foi direcionado para esse select. Ou seja, o resultado desse select, ele vira a minha tabela A e eu consigo juntar aqui depois para o meu resultado final. Então eu tenho aqui esse resultado como a minha tabela A e eu vou estar ligando com a soma do valor total, né? Que é essa minha query aqui, da soma de valor total. O que eu tenho que fazer? Eu posso bolar um campo de ligação para ligar essas duas com o meu subselect, tá bom? Então eu tenho aqui o campo de ligação nome, né? Esse select nome, vou inventar um campo de ligação 1s_lig, ok? Então eu inventei esse campo aqui de ligação e agora eu vou colocar o meu left join. De novo, vou colocar aqui left join. Minha tabela vai ser o meu select. Eu vou chamar de tabela B. Onde? Aí aqui na minha tabela B eu também vou inventar esse campo de ligação para ligar todos com todos, né? Com as lig. Ok. Então tem o campo lig aqui. Onde na tabela A o campo lig seja igual à tabela B o campo lig. Tá bom? Assim eu vou ligar todos com todos e eu consigo depois utilizar o valor total dos dois para fazer o percentual. Eu tenho aqui nome, valor vendedor e valor total. Então, vou editar a linha. Vou trazer aqui os nomes só do que eu preciso. Nome, valor vendedor. Vou trazer aqui com o apelido, né? Está vendo aqui da tabela A. Ponto. Aqui também, A ponto, valor vendedor. B ponto, valor total. Tá? Valor total. E eu vou fazer um campo agora calculado para mim saber qual que é o percentual de cada vendedor. Então, eu posso trazer aqui, ó, o valor da tabela A dividido pelo valor total. Isso vai me dar a representatividade de cada vendedor. As percent, vírgula. Ok? Dessa forma aqui eu já consigo trazer o valor pronto. Ó. Cada vendedor representa mais ou menos 16%, tá? do meu faturamento total. E eu consigo trazer esses subselects e todas essas transformações aqui direto para o meu ClickSense. Então, vou selecionar aqui e trazer ela aqui para o meu ClickSense. Trazer ela aqui, ó, para o meu ClickSense, tá? Então, em vez desse select aqui, vou estar trazendo esse select aqui. E aqui no ClickSense, como a gente não apontou o banco, né, precisa apontar de quais tabelas estão vindo esse from aqui. Então, ponto e vírgula, que é uma view, e esse aqui também, que é o vendas completas. Tira esse ponto e vírgula aqui, ok? Podemos carregar o dado, ele vai fazer esse agrupamento e essa subquery e trazer o resultado aqui para o ClickSense para a gente transformar, né, isso em gráfico. Então, os meus vendedores, agora eu vou transformar em gráfico. Vou pegar aqui o resultado, pegar aqui a pizza
e vou ver o resultado de cada um dos meus vendedores. Eu nem precisava ter feito esse cálculo percentual aqui lá no MySQL, né? Dava para fazer direto aqui no clique. Mas vou trazer aqui, opa, substituir nome. Na verdade é substituir percent, e o percent aqui vai ser a soma, né? Vai ser uma medida. Tá? Então tem aqui os meus vendedores. Posso estar convertendo aqui, né, os tipos de gráfico. Então eu vou converter aqui para barra. E assim vai, e aí a gente pode ir brincando aí com os valores e etc. Tá? Trazer aqui o valor total, adicionar com medida, soma, valor total. Posso tirar o percent. Aí a gente vai brincando, tá legal? O importante é ensinar vocês aqui o conceito do SQL, tá? Eu espero que tenha ficado claro essa parte dos comandos de SQL. Vocês viram aqui o conceito de como fazer um join para ligar as tabelas, tá? Você pode usar o inner, full join, left join, right join, tá certo? Você também viu aqui o conceito de subselect ou subquery, tá? Que é quando a gente faz aqui uma query para representar uma tabela e depois ligar outra tabela se for preciso. E você também viu aqui o conceito de view, né? Que são as tabelas de query pronta que te ajudam a economizar tempo aí para você consumir dados que já tem a ligação, já tem uma regra de negócio pronta, tá bom? Com esse mini curso aqui de SQL do básico ao intermediário, você já consegue consumir informações do banco de dados da sua empresa, tá? Só fique atento, geralmente empresas que têm banco de dados muito grande, logo depois do from, é sempre importante colocar um where para você poder fazer a limitação, tá? No caso aqui, vou colocar o Joy, né, no nome, vou trazer aqui, então, a.nome igual a Joy Tribbiani, assim, meu friend, tá bom? Aí você consegue executar a consulta com uma certa limitação. O select asterisco from em bancos de dados que são muito grandes, eles acabam causando problema, tá? Porque você processa muito dado, né? E você não vai precisar desse resultado inteiro, tá? Então, costume trazer o where, ver a regra da sua empresa, se você precisa utilizar limit, né? Para só trazer uma ou duas linhas como amostra de dados e depois no seu ClickSense você traz o total de dados para você fazer o seu gráfico. Mas aqui nesse curso aqui você já ficou apto a dar selects aí no banco de dados e fazer os seus relatórios. Mesmo você que utiliza Excel como fonte de dados, Power Query, etc., também vai conseguir já estar apto a dar selects aí nas conexões do seu banco de dados, tá bom? O interessante aqui foi os conceitos que você entendeu e como você pode utilizar select para buscar dados dentro do sistema e do banco da sua empresa, tá bem? Pessoal, espero que tenham aproveitado a aula de hoje, tá certo? Desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!